Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o irmão Isaías, né, mais conhecido como Professor Izão, né, estamos aqui, né, nesse ano de 2025, né, para a glória de Deus, um feliz ano novo, né, que o 2025 possa ser muito abençoado, muito feliz para você, sua família, seus amigos, e nós estamos aqui adentrando a mais uma lição da temática dos jovens, da classe dos jovens, que é acerca da carta de Tiago, né, que tem pelo título A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Comentarista é o nosso irmão Eduardo Leandro Alves, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? O link aqui da lição que será abordada, que nós iremos abordar a lição já de número 1, que tem pelo título Um Convite à Autenticidade, cujo qual nós iremos estudar um panorama geral acerca da carta de Tiago, né? Que é uma carta muito importante, que é uma carta que é muito edificante também, muito direta, o tom que o nosso irmão do nosso Senhor Jesus Cristo vai usar nessa carta. É um tom muito direto, muito preciso e também muito explicativo. Então é uma carta que dá para você ler assim, de cara e entender muita coisa já na sua primeira leitura. Mas é sempre bom estar relendo, né? É claro que nós podemos usar planos de leitura, né? Eu recomendo que você faça, né, a sua leitura da Bíblia, né, a cada dia, né? Começando lá de Gênesis até Apocalipse mesmo. Mas faça algumas leituras alternadas em Tiago, tá? Eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida, tá bom? Então, se você também, eu quero deixar aqui também já divulgado, se você deseja aprender mais acerca da doutrina pentecostal, se quiser aprender mais acerca da nossa declaração, da declaração de fé da Assembleia de Deus, eu vou deixar aqui um link na descrição, meu curso você pode estar adquirindo por um preço assim baixíssimo, um preço muito baixo. Eu acredito que vai abençoar tanto a sua vida como também vai abençoar o meu ministério, tá bom? Então eu vou deixar aqui no link da descrição também o link do nosso curso, que é a Jornada Doutrinária Pentecostal, onde você vai ter 27 aulas, tá? E você pode tirar dúvidas comigo, tá? Quanto for, onde que cada aula ali nós iremos abordar um capítulo da nossa declaração de fé. Amém? Então, gente, antes de iniciar essa aula, nós vamos fazer uma breve oração, pedindo para que Deus venha nos abençoar, venha abrir o nosso coração, venha abrir a nossa mente e venha nos dar capacitação, né, que venha nos dar a direção necessária para que nós venhamos administrar essa aula da melhor forma possível. Amém? Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, no teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer primeiramente por mais um ano que se inicia na sua presença, que este ano possa ser cheio de bênção, cheio de vitória, que nós venhamos a estar cada vez mais consagrados a Ti, que os nossos olhos possam sempre estar continuando firmados em Ti, Senhor Jesus, que nós não venhamos a nos afastar, que nós não venhamos a olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós venhamos a olhar somente para Ti, Senhor, tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor possa abrir os nossos corações nessa manhã, que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, as maravilhas aqui contidas na Tua palavra. É o que eu peço e já te agradeço, no Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Bom, gente, eu creio que cada um de nós aqui, acho que temos uma opinião acerca da carta de Tiago, né? É uma carta muito direta, como eu disse anteriormente, é uma carta muito explicativa, é uma carta que você consegue já entender muita coisa na sua primeira leitura. E o que Tiago aborda ali, digamos assim, o ponto central da carta de Tiago é a fé com obras, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Então, ou seja, nós somos chamados a ter uma fé realmente autêntica, uma fé verdadeira, uma fé que resulta em boas ações, uma fé que resulta na prática. Não somente ficando uma teoria muito boa, né? Como Paulo explica muito bem a teoria, né, nas suas cartas, né, de Romanos até lá em Hebreus, né? Hebreus, né, alguns consideram, mas bem, Romanos até Filemon, né? Alguns consideram Hebreus como a de autoria de Paulo. Eu já tenho minhas dúvidas, mas aqui Tiago está focado mais na prática, tá? Que os cristãos venham ser cristãos praticantes da palavra de Deus. Não somente cristãos cheios de teoria, de uma boa teologia, de uma boa teoria, mas também uns cristãos cheios de prática, cheios de boas obras, para que eles possam glorificar a Deus mediante as suas ações. Amém? Então, a lição de número 1, um convite de autenticidade. A data vai ser 5 de janeiro de 2025. E aqui, notinha de rodapé, tá? Não é porque você está assistindo essa aula aqui online que você vai faltar na sua igreja, tá bom? Compareça na sua igreja, tá? Compareça na sua igreja, vai na aula, ajude seu professor, tá? Olhe pelo seu professor, tira suas dúvidas com o seu professor lá também. Isso aqui é só um apoio,
tá bom? É só um apoio. Vá para a igreja, aprende lá também com seus irmãos, tá? Participe da comunhão dos santos, participe das atividades da igreja, que é muito importante também, tá? Isso aqui é só um apoio, tá? Isso aqui não é pra gente ficar acostumado, bom, só porque agora tem lição na internet a gente vai ficar de boa em casa. Não, não é assim, tá bom? Então vá, compareça à tua igreja, tá bom? Sirva os irmãos, abençoa os irmãos, edifica os irmãos com a sua presença, tá? Se regozija lá na presença de Deus com seus irmãos em Cristo, tá bom? Então o texto principal, né, ou então o texto áureo, né, dessa lição, diz o seguinte: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, verso 6. É acerca disso. A epístola de Tiago, né, principalmente lá no capítulo 6, no capítulo 3, vai falar muito acerca da sabedoria, né? Em contraste da sabedoria mundana, da sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus, né? Que a sabedoria do mundo ela é invejosa, facciosa, né? Cheia de contenda. E quando a sabedoria divina ela é pura, ela é sábia, ela é cheia de boas obras, de misericórdia, ela é pacífica e tudo mais. A gente vai olhar isso nas lições futuramente também. Resumo dessa lição: a autenticidade, né? Ou seja, a originalidade, a integridade, a integralidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. Nós não devemos usar máscaras, gente. A nossa fé não é uma fé que nós devemos usar máscaras, mas deve ser uma fé autêntica, uma fé que demonstra, né? Que nem, né, os nossos irmãos falam que não existe cristão 007, né? Um cristão agente secreto, que ninguém sabe que ele é crente. Só ele sabe, só ele, Deus sabe que ele é crente. Não. Nós precisamos manifestar a nossa fé mediante as nossas ações, mediante o nosso comportamento e mediante a nossa conduta perante Deus e perante os homens, tá bom? Nós temos aqui também as leituras, né? As leituras das semanas que você pode estar fazendo aqui também, né? Tá tudo aqui, gente, tá tudo esquematizado, bem bonitinho aqui para a glória de Deus. Então a gente só vai estar lendo e explicando. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, os irmãos podem estar colocando aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo também, tá bom? Feedback, insights, tudo aqui, né? Para a glória de Deus, para que nós venhamos a demonstrar, manifestar a boa teologia aqui na internet, né? Que querendo ou não, tem um monte de gente que não conhece teologia, então a gente pode estar auxiliando aí vários outros irmãos também que estão pregando o evangelho aqui nas redes sociais, tá bom? Então, a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser autênticos, nós precisamos ser originais na nossa fé cristã. Nós não fomos chamados por Deus para que nós venhamos a manifestar a nossa fé de uma forma privada, uma forma oculta, não. Mas assim como Cristo morreu por nós de uma maneira pública, nós também devemos manifestar a nossa fé de uma maneira pública também, tá bom? Então, esse resumo aqui é perfeito, tá? Que é praticamente o resumo da carta de Tiago, né? Que nós somos chamados para uma fé autêntica, né? Tiago fala que nós iremos passar por lutas, por provações, né? Iremos passar por sofrimentos, por momentos difíceis na nossa vida, mas que nós podemos nos alegrar porque Deus tem um propósito em meio a esse sofrimento, né? Porque é através dos desertos que nós podemos ter as maiores experiências com Deus, tá? Você não vai ver muito de Deus, né? Moisés não viu muito de Deus lá no palácio, mas ele viu muito de Deus quando ele estava lá no deserto, juntamente com o povo de Israel, tá bom? Então é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. A mesma forma quando que Deus permite que nós passamos com desertos, passamos por lutas, sofrimentos, para que nós venhamos a nos armar mais a Ele, para que nós venhamos a nos apegar mais a Ele e desvincular com as coisas deste mundo. É assim na vida do cristão, tá bom? É assim na vida do crente. E por causa do pecado, né, que foi lá no originado da queda, né, de Adão e Eva, o sofrimento agora faz parte da vida do ser humano, tá bom? Então a gente tem que lidar com essas coisas e confiar na graça e na soberania de Deus, crendo que Ele vai nos guiar de acordo com a sua vontade. Os objetivos dessa lição são os seguintes: apresentar a autoria, o contexto histórico, o estilo e a estrutura da carta de Tiago. Então é uma lição bem introdutória mesmo, só para dar um panorama geral mesmo da carta de Tiago. Segundo, explicar o propósito e a atualidade da carta de Tiago. E 3, destacar a importância da carta de Tiago. Tá bom? Então, primeiro aqui vamos olhar para algumas informações essenciais da carta de Tiago. Como eu disse, essa lição aqui vai estar aqui no texto de lição. Então, se você quiser acompanhar essa... Perdão, aqui tá
tá até muito barulho aqui. Eu peço perdão por isso. Mas se você quiser acompanhar aqui a lição, tá? A leitura da lição, você pode estar aqui, né? Colocando. Eu deixei aqui o link da descrição, que você pode estar acompanhando também a leitura aqui e a lição também aí na sua casa, né? No seu computador e tudo mais. Então, informações essenciais da carta de Tiago. Propósito: expor as práticas hipócritas e ensinar o correto comportamento cristão. Isso aqui a gente vê mais detalhes lá no capítulo 2, né? Onde que é aquele caso, né, quando você vê alguém que está passando por necessidade, está passando por fome, por roupas, você não vai dizer para ele, ó, Deus te abençoe, né? Se fartem, né? Se aqueçam, se você não der os materiais necessários para isso, se você não der o alimento e a roupa, né? E a roupa para ele se cobrir, né? Para a roupa para ele se aquentar e o alimento para ele saciar a sua fome, né? Não vai adiantar de nada, você simplesmente dizer Deus te abençoe, né? E vai em paz com isso. Não, isso aí é hipocrisia pura, da maior do maior ápice, por assim dizer. Né? O autor da carta é Tiago, né? O irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver, né, que ele não era um crente antes, né? Ele não era convertido. Mas após uma revelação especial que Jesus Cristo teve para com ele, né? Paulo menciona isso lá em 1 Coríntios 15, 7, né? Que ele apareceu a Tiago, propriamente dito, né? Depois de ter aparecido para os 500 irmãos, né? Paulo resume muito bem lá em 1 Coríntios 15, né? Que ele apareceu primeiro aos discípulos, depois alguns irmãos também, tudo mais, e por último apresentou a Tiago também, por último ao apóstolo Paulo, tá bom? Então, Tiago, meu irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, tá? Foi ele que presidiu lá o concílio de Jerusalém. Foi ele que presidiu, foi ele que dirigiu, digamos assim, o concílio de Jerusalém. Nós podemos ver essa história lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, tá bom? Lá você vai ver, né, que Tiago estava lá presente, já atuante, né, já muito atuante lá na igreja de Jerusalém, dando todo o apoio necessário. Você pode ver também que ele tem uma bagagem espiritual, uma bagagem de conhecimento, sabedoria muito boa, né? Diz a tradição que ele era um homem de grande oração, que de modo os joelhos dele eram até calejados, de tanto que ele orava. Não é à toa que no capítulo 5 que ele fala muito acerca de oração. Tiago, ele fala muito acerca de oração lá no capítulo 5. Justamente porque ele tinha uma vida de oração para com Deus, tá bom? Então, os destinatários dessa carta, né, são os cristãos judeus do primeiro século, que residiam em comunidades gentios fora de Israel, de todos os cristãos em todos os lugares, tá? E de todos os cristãos de todos os lugares. Não é à toa que a Epístola de Tiago é considerada de uma das cartas universais, né? Que foi escrita para todos os cristãos de todos os lugares, de todos os tempos, tá bom? Então, querendo ou não, o mesmo conhecimento que Tiago transmitiu lá no século I é o mesmo conhecimento que a gente pode aplicar aqui nos dias de hoje, tá bom? Então, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela já se atualiza todo dia, já se renova todo dia. Então, a Bíblia não precisa ser atualizada, né? Conforme alguns teólogos podem pensar por daí, tá bom? A data provavelmente foi em 49, depois de Cristo, né? Período uns, né, divergem, uns falam que é de 45 até 40, entre 45 e 49, uns falam que é só 49, outros falam que é só 55, então você não tem um consenso, mas provavelmente foi em 49 depois de Cristo, antes do Concílio de Jerusalém, que aconteceu em 50 depois de Cristo, ou seja, Tiago escreveu essa carta um ano antes dele presidir o Concílio de Jerusalém, como a gente vê lá em Atos 15, tá bom? Panorama geral, essa carta expressa a preocupação de Tiago pelos cristãos perseguidos que haviam sido membros da igreja de Jerusalém. Isso aqui muito provavelmente aconteceu com a morte de Estevão, né? A gente pode ver isso lá também no livro de Atos Apóstolos, que foi o primeiro mártir, né? A igreja toda estava trancafiada em Jerusalém, né? A igreja toda estava trancafiada em Jerusalém, eles não queriam sair de Jerusalém. Então, Deus vai usar a morte de Estevão para que a igreja se expanda, para que a igreja saia de Jerusalém, vá para os outros cantos, e de modo que a gente pode ver isso também já lá aqui no texto bíblico, né, de Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, ou seja, eles saíram, que estavam na diáspora, ou seja, eles saíram de Jerusalém por causa da perseguição
que estava ferrenha justamente por causa, né, no período dessa década aqui mesmo, na década de 40, década de 50, e depois essa perseguição só vai piorar até quando entra o reinado do imperador Constantino, né, que vai instituir então o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano, tá bom? Então esse período foi, principalmente do período do primeiro século, foi um período muito difícil para os nossos irmãos lá da igreja primitiva. Eles passaram por muitas perseguições e houve essa preocupação do Tiago aqui, né, do irmão do Senhor Tiago, acerca da fé desses cristãos, né, para que eles não venham desanimar na fé, que eles manifestem a sua fé mesmo estando longe de Jerusalém, né? E eles vão manifestar essa fé mediante as suas ações, mediante seus ajuntamentos, mediante dos seus comportamentos, mediante as suas condutas perante Deus e perante os homens, tá bom? O versículo-chave dessa carta é Tiago 2,18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, tá? Então, a indagação que alguns podem ter aqui acerca de Tiago é que a apologética que Tiago faz aqui é que um pode dizer, eu tenho fé e você tem obras. Tá, aí qual que é a resposta? Então me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu, pelas minhas obras, vou mostrar o quão grande é a minha fé. Então, gente, querendo ou não, uma pessoa que tem muita fé, ela vai servir a Deus. Tá? Ela vai servir a Deus. Ela vai manifestar isso mediante o seu comportamento, mediante a sua forma de portar, mediante a sua conduta, tá bom? Ele vai manifestar essa fé mediante a sua conduta, tá bom? Não existe isso um cristão eu sou cristão e eu tô aqui, né, só ocupando o banco. Não. Você tem que se envolver com a sua igreja, tá? Você tem que se envolver com o reino de Deus, você tem que fazer alguma coisa no reino de Deus. Por que eu não faria? Por que você não faria? Né? A questão, né, muita gente pergunta, por que eu deveria servir a Deus? Por que eu deveria glorificar a Deus? Uai, a pergunta não é essa. A pergunta é, por que você não deveria glorificar a Deus? Por que você não deveria viver para glorificá-lo? Por que você não deveria honrar o seu santo nome? Por quê? Nós temos motivos mais que suficientes para fazer isso. Nós temos motivos mais que suficientes para viver uma vida que glorifica o seu santo nome, que exalta o seu santo nome. E que nós podemos fazer isso mediante as nossas ações, mediante o nosso comportamento, mediante as boas obras. Então nós podemos fazer isso. Porque o próprio Deus, ele nos capacita. O próprio Deus nos capacita. O mesmo Deus que operou a salvação em nós é o mesmo Deus que nos capacita a obedecê-lo. Tá? A mesma graça que salva é a mesma graça que capacita. É a mesma graça. Tá bom? E a gente vai olhar futuramente que, né, alguns têm uma indagação, né, acerca de Paulo e Tiago. Parece que Paulo e Tiago estão se contradizendo. A gente vai ver isso mais pra frente nas outras lições também. Explicar direitinho que Paulo e Tiago não estão se contradizendo, na verdade eles estão se complementando. Amém? De novo, qualquer dúvida, se os irmãos tiverem, comentários, feedbacks, os irmãos podem estar colocando aqui nos comentários que a gente vai estar explicando tintim por tintim para os amados irmãos, tá bom? Então, vamos para o texto bíblico que é Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 4, que diz o seguinte. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, servo, a gente pode olhar aqui, servo, na verdade, vem da palavra doulos, que significa escravo, tá bom? Mas servo é uma tradução boa, tá bom? Só que em outras traduções, servo aqui é traduzido por escravo. Escravo de Deus e do Senhor Kyrios, Jesus Cristo, por causa desse título aqui que eles atribuíram a Jesus Cristo, porque Kyrios era um título, né, esse aqui é por título de curiosidade aqui mesmo, né, só para demonstrar mais, aprofundar aqui no conhecimento de porquê dessas nuances, assim, por assim dizer. Kyrios era o título atribuído somente aos Césares. Então, se você chamar outra pessoa de Kyrios, você seria considerado um subversivo a Roma, tá bom? Então, por causa que os cristãos chamavam Jesus Cristo de Kyrios e não somente a César, eles eram perseguidos, tá bom? Então, isso aqui, só em Tiago 1:1 a gente explica por que eles estavam dispersos, por causa disso. Por que eles chamavam Jesus Cristo de Kyrios, chamar Jesus Cristo de Senhor, tá? E Senhor só era atribuído aos Césares, que era um título realmente de divindade, tá? Então os Césares, digamos assim, eles tinham muita autoridade sobre a vida dos cidadãos romanos, de modo que eles eram vistos como se fossem deuses, tá bom? Enquanto eles mesmos, eles
cultuavam outros deuses e tudo mais, né? Eles tinham um panteão assim, dos deuses, né? Os romanos. Os gregos também tinham, então assim, é tudo uma, uma idolatria generalizada. As 12 tribos que andam dispersas, ou seja, os cristãos judeus que saíram de Jerusalém. Saúde. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então a gente pode entender aqui, ó, por causa da tradução, a gente pode entender um pouquinho errado isso aqui, né? Tiago ele fala aqui no versículo 2: Meus irmãos, tem grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então, como assim cairdes em várias tentações? Cair em tentação é pecado. Só que, em outras traduções, isso aqui facilita demais, né? Pois é, na revista atualizada, tem de grandes gozos quando passares por várias provações, ou por vários sofrimentos. Na King James, tem motivos quando passa de grande alegria quando passardes por várias provações ao mesmo tempo. Então, é muito bom você comparar outras traduções, tá bom? Não somente ficar aqui na revista e corrigida, né? Que é a tradução que a Assembleia de Deus adotou, né? A revista corrigida de 2009, tá? Mas use outras traduções, tá? Compare o texto aqui também, que você pode ter um compreendimento bem melhor acerca do que será tratado aqui. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, ou seja, a nossa fé será aprovada. A nossa fé será aprovada. Não existe cristão, não existe um evangelho sem sofrimento. Tá? Engane-se os teólogos da prosperidade, engane-se aqueles que acreditam que, não, a vida cristã é um mar de rosas, não vai tudo correr bem na nossa vida. Não, não, não. Tem algumas coisas que vai dar errado na nossa vida. Tá? E o que Deus requer de nós é que nós persistimos, né? Nós continuemos fiéis a Deus, tementes, seguindo frente, rumo a Canaã, tá bom? Então, haverá lutas, haverá provações, tá? Só que nós podemos contar com a presença de Deus em meio a essas lutas e provações, tá bom? Vou ficar ajeitando o fone aqui toda hora, porque fica saindo esse negócio, aí fica complicado. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, tá bom? Então, essa paciência, ela é construída, essa perseverança, né? Paciência aqui pode ser traduzida também como perseverança, né? Ela vai sendo construída à medida que a nossa fé é provada, à medida que a nossa fé está sendo tentada, está sendo construída por meio das lutas, das provações. O contexto aqui é perfeito, tá? A orientação aqui que Tiago dá é perfeita, porque eles realmente estavam passando por muitas lutas, muitas provações, muitos sofrimentos. Então, Tiago quis demonstrar aqui, por parte dessa perícope, quis mostrar que tem um propósito, tá bom? O sofrimento tem um propósito, tá? Deus não permite que seus filhos passem por lutas, passem por sofrimento em vão, tá? Tudo tem um propósito. Paulo diz isso lá para os romanos o seguinte: e sabemos que todas as coisas, tudo que acontece na vida do cristão, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, os quais foram chamados pelo seu decreto, né, ou pelo seu propósito, né? E que bem é esse? É fazer de nós imitadores de Cristo. É para que nós venhamos a estar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então vamos para a introdução, né? Já estamos aqui em 23 minutos de aula, então a gente já está falando muita coisa, né? Mas a gente vai abordar aqui toda a lição, né? É bom que você está ministrando na internet, você pode realmente abordar tudo e trazer o melhor conteúdo possível, tá bom? Não somente algo aqui raso, mas a gente pode aprofundar com mais detalhes, tá bom? Introdução: nesse trimestre, nossa jornada será junto à carta de Tiago, irmão de Jesus. Ele buscou encorajar os cristãos judeus que haviam sido dispersos pela perseguição e estavam peregrinando por outras terras. Esses cristãos judeus estavam sofrendo as aflições como bons soldados de Cristo. Por isso, a carta de Tiago é repleta de conselhos práticos para uma vida cristã bem-sucedida, pois o objetivo é auxiliar os leitores a amadurecer na fé cristã, trazendo esperança em meio às tentações. Por essa razão, já na introdução da carta, Tiago fala a respeito de suportar as provações e tribulações da vida. Nessa primeira lição, veremos a autoria, os destinatários, a importância e o propósito desta carta, bem como a sua atualidade e o convite que ela faz para vivermos uma vida cristã autêntica. Então a gente pode ver já nessa película aqui que Tiago já está sendo muito prático, né? Só deu uma simples saudação, não. Já vamos entrar aqui no assunto,
tá? Já vamos entrar aqui no assunto porque vocês vão precisar desses conselhos, vocês vão precisar dessas orientações que eu vou ministrar aqui para vocês. E como ele era líder da igreja de Jerusalém, um dos líderes, né, juntamente com Pedro e João, né, Paulo fala isso lá para os Gálatas, né, que eles eram as colunas da igreja, né, lá de Jerusalém. Então, Tiago aqui está muito preocupado acerca, olha, como que vocês vão reagir a isso? A perseguição está aí, tá? Vocês saíram daqui de Jerusalém, mas agora, como é que vocês vão reagir a isso? Então, vou orientar vocês sobre como vocês vão reagir a esses sofrimentos, a como vocês vão reagir a essa vida agora longe de Jerusalém, longe dos seus amigos, tá? Longe daqui de casa. Agora vocês vão seguir essas orientações e vocês vão ter uma vida bem sucedida mesmo estando longe daqui de Jerusalém, tá bom? Então o intuito dessa carta é isso, tá? Orientar aqueles cristãos judeus que estavam sendo perseguidos, que estavam passando por essas grandes tribulações, estavam passando por esses grandes sofrimentos por causa da perseguição ferrenha, justamente por causa da morte de Estevão, né, que foi digamos assim, foi o estopim para que a igreja saísse de Jerusalém, né, para que eles fossem para outros lugares, pregar o evangelho em outros lugares, né, para que eles fossem testemunhos de Cristo em outros lugares também. Então, Tiago aqui agora está preocupado, ó, como é que vocês vão reagir a esse sofrimento, como é que vocês vão reagir a essa perseguição, tá bom? Então vamos aqui para o tópico 1, né, o ponto 1, a carta de Tiago. 1. A autoria. A gente vai ler tudo aqui, né? O ponto 1, ponto 2, ponto 3. A autoria. A carta de Tiago é atribuída a Tiago, o justo, né? Ele tinha um título de o justo. Tiago, o justo, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém, né? A gente pode olhar isso, né, em Mateus 13, 55. Tiago, primeiramente, não creu em Jesus durante o ministério público do Senhor. Ele, Judas, né, e seus outros irmãos não creram que Jesus fosse o Senhor. Não creram. A gente pode ver isso lá em João 7,5, tá? Porém, após abraçar a fé cristã, provavelmente quando Jesus lhe apareceu após a ressurreição, né, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:7, né, que Jesus fez questão de se aparecer a Tiago, se revelar a Tiago, né, depois da sua ressurreição, tornou-se uma liderança respeitada na igreja do primeiro século, tá? Ele realmente era muito respeitado. Tiago não é para o caso dele ser irmão de Jesus, porque ele até mesmo poderia colocar aqui na carta, olha, sou Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Não, mas o que ele coloca? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele nem menciona a sua familiaridade com o Senhor Jesus. Ele nem menciona isso. A sua carta ele nem menciona. Tá? Então, se você quisesse saber que Tiago fosse irmão de Jesus, você teria que pesquisar, porque ele mesmo não fala na sua carta que ele é irmão de Jesus. Então, assim, você vê uma grande humildade nesse homem. Tá? Sua liderança é reconhecida por diversos estudiosos e mencionados em outros textos bíblicos, como no livro de Atos. Tá? É um livro histórico do Novo Testamento, é o livro de Atos. Tá? Então, tem inúmeras menções aqui de Tiago, né, aqui em Atos 12, 17, 15, 13 e 21, 18, tá? Como diz em Atos 15, ele foi aquele que presidiu o concílio de Jerusalém, né? Executando muita sabedoria, né, acerca da decisão de como que os gentios poderiam, como deveria ser a relação entre os cristãos judeus e os cristãos os cristãos gentios, os cristãos judeus e os cristãos gentios, né? Como é que eles poderiam se conciliar? Então, Tiago foi muito sábio, né, em decidir que não, olha, vocês se abstêm da carne sacrificada do sangue, né, da prostituição e vivem uma vida de santidade. É isso, tá? É só isso e tudo mais. Ponto 2, o contexto histórico e a data. Tiago escreveu a carta em um contexto de perseguição aos cristãos, tá? Então foi um contexto de perseguição total, né? A citação às 12 tribos dispersas refere-se aos crentes de origem judaica, tá bom? Acerca das 12 tribos de Israel, tá bom? Foram os descendentes das 12 tribos de Israel. Algumas palavras utilizadas por Tiago demonstram que os destinatários estavam familiarizados com o judaísmo, como por exemplo, referência à reunião em uma sinagoga, a Abraão como pai, e as semelhanças com a literatura sapicial judaica, em especial com o livro de Provérbios. Muitas pessoas, tá? Aqui tem uma notinha, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal data a produção da carta de Tiago entre os anos 45 e 49, aproximadamente. É o que nós já abordamos aqui já no começo, tá bom?
Então, muitas pessoas consideram, muitos estudiosos consideram a carta de Tiago como se fosse o livro de provérbios do Novo Testamento.